Nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na Escritura Santa. Vamos examinar. O Senhor Jesus falou, leiam a Escritura. Não, ele falou, examina a Escritura. Então, a Bíblia não é para ler. A Bíblia é para ser examinada. Amém? Quando chega um irmão, pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu falo, para. Por que parar? Porque você não deve ler, você deve examinar. Amém? Quem está aprendendo aqui, diga amém. Querido, aqui o nosso Deus, Ele quer nos colocar numa posição que agrada a Ele. Ele nos chamou para testemunhar dos seus feitos, testemunhar. Querido, eu preciso testemunhar em todas as áreas da minha vida. Pastor, essa área está aos cuidados de Deus. Tem tribulação? Tem, mas eu tenho vitória. Amém? Tem situação querendo? Tem, mas eu tenho vitória. Amém? Eu estou acostumado a passar pelas aflições e chegar lá na frente e eu glorificar o Senhor. Então eu não me assusto com tribulação. Porque o nosso Deus nos preparou para o inesperado. Uma das coisas que eu tenho certeza na vida é o inesperado. Eu tenho falado aqui, uma das coisas que eu tenho certeza na minha vida é o inesperado. E eu tenho que me preparar para ele. Aí que pega. Eu tenho certeza no inesperado, o que eu tenho que fazer? Me condicionar para quando ele chegar, eu estou preparado para ele. Essa igreja prepara para que quando o inesperado chegue, você esteja preparado. Amém? Preparada. Então escuta isso aqui, a diaconisa falou de obediência. Escuta isso. Sucedeu, pois, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor. Salomão, ele tinha um propósito de construir o templo para o Senhor Deus. Ele tinha um propósito. Esse propósito nasceu no coração dele? Não. Esse propósito não nasceu no coração dele. Esse propósito nasceu no coração do seu pai Davi. Preste atenção nisso. E o seu pai Davi, ele tinha um chamado de guerra, de guerreiro. Ele tinha um chamado de testemunhar de Deus aqui na terra, de valente, de um homem guerreiro. E ele executou esse chamado dele com muita eficácia. Davi tinha um chamado de ser guerreiro, porque todo rei, sabe, tinha esse propósito de estar sempre à frente da batalha para dar exemplo para os seus subordinados. E Davi nunca negou, sabe, esse chamado. O dia que ele negou, ele pecou. Tu vê como é que é as coisas, hein, querido? Davi, ele foi convocado por Deus para ser um grande guerreiro, para ser exemplo de um guerreiro. E aí o dia que ele, sabe, abriu mão desse chamado, ele pecou. Ele pecou sério. Um pecado seríssimo. A Bíblia, sabe, a Bíblia externou o pecado dele. Para todo mundo saber, até o dia de hoje. O pecado de Davi foi, sabe, ele foi externado para toda a humanidade. Porque foi um pecado muito sério. Por quê? Porque todo rei tinha que estar na frente da batalha. Ele tinha que ter esse exemplo. Ele tinha que praticar esse exemplo. Para os seus comandados. Pô, Davi não fica em casa não, ele vai para frente. Todos os inimigos de Israel, Davi se posicionava para combatê-lo. E ele ia na frente. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Meu irmão, ou você que é pai, você que é chefe de família, espiritualmente você está fazendo o quê? Você tem que ser exemplo. Deus te chamou para ser um guerreiro espiritual, ô pai. Deus te chamou para você ir para frente da batalha, ô marido. Você tem que ser exemplo para sua esposa. Como Davi era exemplo para os seus comandados. Deus nos quer, sabe, numa posição que ele, sabe, ele quando criou, sabe, o homem e a mulher, ele colocou os seus princípios, as suas posições, as suas regras. Então, pai, você tem que ser um cabeça na sua casa. Esposa, o que você acha da minha vida espiritual? Você realmente... Você, sabe, sempre está em posição de oração. Você está sempre me dando um exemplo de como eu devo agir espiritualmente.
Tem pai aqui assim, tem marido assim, levanta a mão aqui. Não, levanta pela fé. Não, levanta pela fé. Não precisa, pela fé. Querido, o dia que Davi negou o seu chamado, ele pecou com Betseba. Sabe o que ele foi fazer? Guerra. Davi, hoje é guerra. Faz o seguinte, vai lá, comanda lá. O resultado vai ser a vitória, Deus é conosco, então vai você. Chamou o seu general, mandou. E você, Davi? Não, eu vou dar uma relaxada. Querido, quem é guerreiro não relaxa. Quem pode dizer amém? Amém. Nós estamos em guerra. Está entendendo, Robson? Firme, né, filho? Quem é guerreiro não relaxa, querido. O dia que relaxa pode ser o dia fatal da sua vida, espiritualmente falando. Entendeu, Nelson? O dia que sabe, Davi era para estar na frente da batalha, ele falou, não, eu não vou dessa vez não. Sempre fui, mas dessa vez eu não vou não. Mandou o general ir e ele ficou relaxando. Não dá para relaxar não, Carlinhos. Está entendendo o mistério, filho? Fala para o teu irmão aí, ó. Não dá para relaxar não, querido. O inimigo não relaxa não, querido. Meu amado, você está em guerra, querido. O quê? A guerra está travada. Aí Davi falou, não, pode deixar, eu vou dar uma relaxada. Eu mereço. Aí foi no seu palácio, foi até a cobertura. Relaxado, né? Aí o inimigo falou, deixa comigo, com essa parte eu não entendo bem. O inimigo entende. Ele entende bem de estratégia. Entendeu? Você vê que todos os homens de Deus, o inimigo trabalhava para ele pecar. Desde a criação do mundo, o inimigo trabalhava para o homem de Deus pecar. Será que é isso que vai pisar na minha cabeça? Porque ele sabia que tinha algo determinado. Lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, vai vir um que vai pisar a tua cabeça, o Satanás. Aí todo homem que se levantava em comunhão com Deus, ele falava, será que é isso que vai pisar na minha cabeça? Aí preparava sempre a estratégia. Eles ficavam esperando a oportunidade para fazer aquele homem cair. Esse não pisa na minha cabeça. Então Davi, que era segundo o coração de Deus, e estava naquela plenitude com Deus, o inimigo estava de olho nele. Eu vou fazer com que ele caia. Aí o inimigo preparou, né? Davi, ele tinha uma dificuldade. Mulher. Entendeu, Robson? Naquele tempo, né? Entendeu, Marcelo? Vou falar os homens todos para não ficar. Então ele tinha uma dificuldade, mulher. Querido, o inimigo vai aonde você tem dificuldade. Querido, ele não vai bater onde você é forte, querido. Ele estrategicamente ele vai ver aonde você é fraco. Eu posso dizer uma coisa para você, meu fraco era jogo. Então, eu não posso facilitar a vida do inimigo, querido. O nosso Deus diz que, sabe, ele vai me livrar do mal, mas não vai me livrar da tentação. Eu que tenho que ser inteligente de fugir da tentação. Não, peraí, vou com calma. Não, negativo. Então o inimigo preparando a armadilha para Davi. Aí Davi deu a oportunidade. Aí Davi falou, não, vai lá para a guerra e tal, eu vou relaxar um pouco, tal. Aí o inimigo falou, sim, ele vai relaxar. Aí o que ele fez? Ele mandou uma mulher linda, não bota qualquer, querido, o inimigo não bota qualquer coisa não. Botou uma mulher linda, formosa, para tomar banho, pelada, aonde Davi ia ficar relaxando. Lá do outro lado, mas para aquele, sabe? Aí o inimigo botou a mulher para tomar banho nu. O que ela tinha que tomar banho nua? Sabe, na varanda da casa dela. O marido na guerra. Aí o inimigo sabia que Davi tinha essa fraqueza, mas ele venceu essa fraqueza. Ela venceu, hein? Aí o Davi botou o olho. Aí o inimigo, pronto. Agora eu vou incendiar. Colocou palha e gasolina, ele vai incendiar. Querido. Palha e gasolina, vou incendiar. Incendiou. Aí diz a Escritura Sagrada que foi um pecado que entrou maldição na família de Davi. Deus perdoou?
perdoou, mas houve sequela. Então, querido, o nosso Deus falou para Davi, Davi, você tem um coração voltado para fazer meu templo, mas a tua mão está cheia de sangue. Você foi um guerreiro, você foi um... Então, não quero que meu templo seja construído pela tua mão, porque a tua mão é uma mão cheia de sangue, de guerra. Aí o nosso Deus passou essa responsabilidade para Salomão. Passou essa responsabilidade para Salomão. E Salomão aceitou essa responsabilidade. Preste atenção. Aí aqui chegou o momento. Sucedeu, pois que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, isso levou 20 anos. Deus, através de um sonho, se revelou para Salomão. E aí Salomão colocou diante dele essa vontade e o Senhor Deus o orientou e ele executou o plano. Chegou o dia da inauguração. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, e a sua própria casa, o seu palácio, e tudo que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer, como lhe tinha aparecido em Gibeão, quer dizer, 20 anos depois. 20 anos depois. E diz assim, e o Senhor disse, ouvi a tua oração, 20 anos depois. E a tua súplica que fizeste perante a mim, santifiquei. Escuta isso. Sabe? Isso era a prerrogativa de Deus. O nosso Deus, ele viu, ele participou da construção do templo através de Salomão. A casa foi feita para que a casa fosse um lugar de comunhão do povo para com Deus. Mas a prerrogativa de Deus era se ele ia consagrar, né? Se ia santificá-la. Salomão fez a obra física, mas o que adianta aquele templo sem a santificação, sem a consagração de Deus? Era uma prerrogativa dele, mas ele aceitou. Ele aceitou liberar santidade para aquele lugar, consagrando aquele lugar, e colocou assim para ele, escuta isso. O Senhor tornou a aparecer como tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica. Ouviu, preste atenção. Que fizeste perante a mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr aí o meu nome, para sempre. Escuta isso. Deus aqui colocou o quê? Ele colocou, sabe, um plano de juramento. Ali ele estava fazendo um juramento que ele estaria estabelecendo naquela casa, a partir daquele momento, sabe, a sua presença, o envolver dos seus cuidados onipotentes. Ele estava, sabe, ele estava ali, ó, colocando ali. Ele estava colocando um plano, sabe, de juramento, de continuidade. Mas aí que está, presta atenção. O plano de juramento tinha um condicional. É comigo e com você que ele está falando, querido. O nosso Deus tem um juramento para mim e para você, querido. Presta atenção. Você é a igreja do Senhor. Ele está fazendo um juramento para aquele templo. O templo hoje somos nós. Ele tem um juramento na minha vida e na sua, querido. O nosso Deus, quando gerou em nós a revelação da palavra, quando ele gerou em você a revelação da palavra, ele não gerou a revelação da palavra para que você e eu viemos, sabe, vivenciar algo que não tem propósito do céu. O nosso Deus, quando te gerou, ele não gerou a mim e a você para ser inquilino de sofrimento, querido. Anota isso aí, Ângela. Deus não nos gerou para ser inquilino do sofrimento, pelo contrário. Ele nos gerou para nós sermos proprietários de uma vida abundante. Anota isso aí. Ele não nos gerou para ser inquilino do sofrimento. Ele nos gerou para ter uma vida e uma vida abundante. Proprietário de uma vida e uma vida abundante.
Eu não quero ser inquilino de sofrimento, não. Eu quero ser o proprietário de uma vida abundante. Esse é o plano de Deus. E aqui ele colocou um juramento sobre aquele lugar. Ele colocou: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Presta atenção. Ele estava falando que os olhos, o coração dele estaria onde? Naquele templo. Todos os dias. Quem é templo do Senhor aqui? Levanta as mãos. A promessa é para ti e para mim esse dia de hoje. Eu sou templo do Espírito Santo. Assim como ele falou, que a presença dele, olha só. Santifiquei essa casa. Me santificou, te santificou, te santificou, te santificou. Amém? Deus me santificou, sim. Então ele está falando comigo, com você, nessa linguagem tão fácil de aprender. Ele me santificou, claro que me santificou. Através de Jesus, eu fui santificado. A minha santificação não vem pelos meus méritos, e sim pelos méritos de Jesus. Eu sou santificado? Sim, por quê? Santificado é estar separado. Eu sou santo? Sim. Santo representa na vida espiritual, no mundo espiritual, separado. Separado por quem? Por Jesus. Para ser proprietário, sabe, de uma vida abundante. Eu sou separado para ser proprietário de uma vida abundante. Quem pode dizer amém? Amém. Que fizer perante, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Amém, que maravilha! Eu recebo a presença de Deus na minha vida, eu recebo a presença de Deus na minha família, eu recebo a presença de Deus na minha saúde, eu recebo a presença de Deus em áreas da minha vida, eu recebo a presença de Deus na minha vida sentimental, eu recebo, Senhor, seja bem-vindo, Senhor, fica à vontade. Querido, quem não quer a presença de Deus, que traz perfeição, que nos aperfeiçoa? Pastor, posso orar pela minha filha, para que a presença de Deus esteja nela? Sim! Mas o que acontece se Deus estiver presente na minha vida? Vai aperfeiçoá-la. Quem está entendendo o mistério? Querido, e no meu casamento? Vai aperfeiçoá-lo. A presença de Deus aperfeiçoa, querido. Em vez de pedir para que Deus faça, você fala: eu não preciso que o Senhor faça, eu preciso que o Senhor venha. Porque o Senhor vendo vai fazer. O Senhor da minha vida vai aperfeiçoar áreas que eu preciso que seja aperfeiçoada. Eu tenho uma saúde que hoje está assim. Eu preciso da minha saúde ser aperfeiçoada. É só chamar a presença de Deus, querido. Muitas das vezes a gente gasta pedindo a Deus para consertar isso, consertar aquilo, consertar aquilo. Senhor, conserta isso, conserta aquilo, conserta aquilo. Se nós falássemos para Deus: Senhor, vem! Os consertos iam acontecer de uma forma plena. Porque quando ele fala assim: me busca, que eu acrescentarei tudo que você precisa. Querida, oração, como é que está sendo? Eu também sou. Deus, eu tenho que resolver essas coisas aqui. Resolve isso aqui, Deus. Olha, Deus, isso aqui falhou, eu estava precisando de expectativa. Olha, Deus, querido, eu entendo isso, eu também faço assim. Mas o Deus está falando comigo, contigo. Vem para essa causa. Aperfeiçoa através da tua presença. Quem está entendendo o mistério? É muito forte. Aí é muito simples a gente falar: então é assim, vamos lá, então. Aí que o Senhor Jesus, ele colocou aqui um juramento com condicional. Olha, minha presença vai estar nesse templo. Meu coração vai estar nesse templo. Mas presta atenção, Salomão. Tem um condicional. Deus falou para ele: se andares perante a mim. Olha aí. Olha o versículo 4. Se andares perante a mim. Aí vem algo que me chama muita atenção. Mas como é que eu vou andar perante a ti? Eu não sei como é que anda perante a ti. Escuta isso, querido. Às vezes você fala com um filho, com uma filha, sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Querido, não precisa falar, dá exemplo. Não precisa falar, dá exemplo.
O Deus é tão generoso que ele fala assim, o que está faltando? O Senhor me deu um exemplo, como é que eu posso, sabe, andar na sua presença? De que maneira é isso? O Senhor está numa dimensão espiritual, eu estou nesse mundo natural, como eu vou andar na sua presença? Me ensina isso, eu sou novo nisso, eu não tenho muito entendimento, preciso ter esse entendimento. Aí Deus facilitou para ele. Deus falou para ele, vem cá, você conhecia bastante teu pai? Claro, meu pai, um exemplo para mim. É um exemplo para você. Como é que ele me buscava? Ele tinha um temor ao Senhor. Poxa, meu pai, ele temia o Senhor. Ele te buscava continuamente. Isso eu participei, eu via. Quem está entendendo, gente? Meu pai, olha, o meu pai, ele tinha um relacionamento com o Senhor extremamente, sabe, convincente. Eu olhava para ele, o comportamento dele me chamava atenção. E olha, eu nunca vi meu pai sair derrotado de uma guerra. Quem está entendendo o mistério, querido? Eu nunca vi meu pai ser derrotado por qualquer tipo de inimigo. Ele nunca perdeu uma unha sequer. O meu pai, olha... Aí ele falou, pois é o exemplo que eu quero que você, sabe, coloca em prática. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se andares perante a mim como andou Davi, seu pai. Meu Deus. Entendeu, Maria do Carmo? Amém, Bruninha? Querido, hoje é dia da gente falar, é verdade, eu tenho que me condicionar. O meu relacionamento com Deus, querido, não é um relacionamento que eu posso falar para minha filha ou para o meu filho, que eles venham se relacionar com Deus como eu me relaciono. Quem está entendendo, diga amém, gente. Eu não posso falar para minha filha, se relaciona com Deus como eu me relaciono. Minha filha, se relaciona com Deus através da obediência que eu tenho com Deus. Quem está entendendo? Querido, não é para qualquer um, não. Ser exemplo para os filhos, espiritualmente falando. Minha filha, se relaciona com Deus como eu me relaciono. Obedece a Ele como eu me obedeço. Querido, você tem que orar de falar isso. O seu Deus estava aqui falando. Se você se relacionar comigo como o seu pai se relacionou, você vai estar, sabe, você vai vivenciar, querido, um condicional. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Querido, não vamos transferir a nossa responsabilidade não, querido. Mas eu quero que minha filha se converta. Primeiro você tem que se converter, para você ser exemplo. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui o que Deus faz. Se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, querido. Integridade, sabe o que é isso? O coração por inteiro era de Deus. O coração por inteiro era de Deus. Vulnerável, Davi um homem vulnerável, sim, sim. Mas íntegro diante de Deus. E com sinceridade, para fazeres, segura essa aí, ó. Segundo tudo que te mandei, e guardares o meu estatuto e os meus juízos. Olha só o condicional. Se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazer tudo o que eu te mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos, presta atenção. Deus, e aí? Se eu colocar esse condicional em prática, aí ele vai falar, meu juramento vai estar presente. O meu condicional para que o meu juramento esteja presente, que o meu coração esteja presente, que, sabe, que as orações sejam respondidas, é quando você colocar em prática as minhas ordenanças. Querido,
Pastor, dizimar. Querido, é uma ordenança de Deus. Querido. Não é fácil de obedecer não, querido. Eu sei disso. Também tive dificuldade. Eu ia para o banheiro na hora de falar de dízimo e oferta. Eu ia para o banheiro. Era o diabo querendo me atrapalhar a minha obediência. Era o capeta querendo montar na minha vida. Querido, é um condicional. É um condicional. Ó. Se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade. Davi, quando ele foi intencionalmente procurar um lugar para fazer o templo, ele escolheu um terreno maravilhoso, melhor. Aí ele chegou para o proprietário e falou, olha, ele como rei, né? Eu quero esse terreno aqui, que eu vou fazer o templo do Senhor nesse terreno, eu vou ofertar. Aí sabe o que o dono do terreno falou? Senhor, rei, não quero nada do Senhor, é seu o terreno. Pode construir o palácio do seu rei, que é o seu Deus, pode construir. Aí o Davi, não, eu vou pagar. Quem está entendendo o mistério? Eu quero ofertar o meu Deus. E a maneira de ofertar é eu pagando, para ofertar aquilo que me sacrifiquei, para ofertá-lo. O dízimo é um sacrifício, meu amado. Não é fácil, não. E ele está interligado com todas as áreas da nossa vida, como a diaconisa falou. Porque não é, sabe, o propósito de você entregar recursos, não. Dinheiro, não. É a sua obediência. A sua obediência está inserida numa atitude de trazer aquilo que Deus ordenou. Não é pelo dinheiro, não. Como a diaconisa falou aqui, se você não quiser dizer, mas amém, glória a Deus. A gente vai fazer o quê? Vai te impor? Mas às vezes, situações que precisam ser consertadas, está inserida nessa obediência. Quem está entendendo, diga amém. Se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazer tudo segundo o que te mandei, os meus estatutos, os meus juízos, então, confirmarei, sabe, aquilo que você tanto precisa, aquilo que você quer vivenciar, aquilo que você quer obter, aquilo que você quer se realizar. Quem está entendendo, gente? Pastor, eu quero, amém, glória a Deus. Chama a presença de Deus. Eu chamei, tá a presença de Deus. Ele te falou o quê? Ele falou que eu preciso colocar em prática os estatutos. Porque ele tem um juramento na minha vida condicionado a eu praticar o estatuto. Querido, não tem mistério com Deus. Eu vejo pessoas andando no mesmo lugar. Ah, mas e aí, tá certo? É isso aí a tua vida? Você só pensa nisso aqui? Ou você não pensa, sabe, na eternidade? Não só para você, mas para os seus. Qual é o propósito da sua vida aqui nesse mundo? Tu acha que esse mundo, sabe, tudo que Deus, sabe, tem para você, você vai encontrar só nesse mundo? O apóstolo Paulo falou que ele sabe, eu seria o homem mais miserável do mundo. Olha o apóstolo Paulo pregando. Eu seria o homem mais miserável do mundo se a minha expectativa fosse só para esse mundo. Querido, você tem expectativa nesse mundo? Amém. Mas esse mundo tem data de validade para mim e para você. Por que não cumprir o estatuto? Porque tem promessa eterna. Olha aqui, ó. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. A minha vida vai vivenciar o reino de Deus para sempre, nessa terra e no céu. Amém? O plano de Deus para a minha vida é para essa terra e para o céu. Se eu cumprir o estatuto. A graça, pastor, e a graça? Onde entra nessa pregação? A graça não tira de mim a responsabilidade.
A responsabilidade, ela não é, sabe, extraída da minha vida através da graça. Eu tenho a minha responsabilidade como cristão. A graça não me isenta de colher aquilo que eu planto. Se fazeres segundo tudo que te mandei, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Quem pode dizer amém? Então aqui tinha uma promessa que alcançava Salomão. E Deus estava falando assim como a promessa de Davi te alcançou, você está no trono, assim como eu orientei Davi, ele praticou o que eu orientei, e você foi uma resposta para Davi daquilo que eu prometi, por ele andar em integridade. Eu honrei a integridade de Davi na vida do seu filho. Quem está entendendo? A minha integridade faz com que Deus honre os meus descendentes. Quem está entendendo, querido? Então ele está falando, Salomão, se você quer que eu honre os seus descendentes, faça o que seu pai fez para que você seja honrado no dia de hoje. Você não está sendo honrado, Salomão, no dia de hoje, porque teu pai colocou em prática as orientações. Querido, e nossos netos? Você não vai deixar nada para eles espiritualmente? Não, eu estou bem, morreu, eles que se viram. Vai. Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. A nossa responsabilidade. Quem somos nós? Roberto, e aí? A nossa responsabilidade. Nós queremos ver, nossos filhos serem alcançados pelos feitos de Deus. Nós queremos ver nossos filhos, vivenciando, um bom casamento, uma vida abençoada. Quem não quer? Mas e você? Como é que está fazendo? Como é que está a sua obediência a Deus? Meu Deus está falando muito aqui nesse lugar. Quer resolver? Quer vivenciar a resposta como Salomão vivenciou através de uma obediência, de um exemplo do seu pai? Será que nós somos exemplo, pai? Será que quando a sua filha pergunta para você, pai, o senhor obedece integramente aquilo que o senhor ouve na igreja de Deus? Aí você vai falar para ela, não, mais ou menos. Ela vai ser mais ou menos. Quem está entendendo o mistério? Porque você é o exemplo. Curva a cabeça, fecha os olhos, por favor, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção. Mas nesse lugar aqui, glória a Deus, Deus fala. O estabelecimento do reino de Deus é através da nossa obediência. Deus não falha. Ele falou para Salomão, não falha, porque eu não falharei. O nosso Deus, ele diz que a parte que ele, aquele que jurou, ele vai realizar, não tem como, ele é imutável. Então falou, Salomão, não falha da sua parte, porque da minha parte eu não falharei, querido. Quando você fala para Deus, Senhor, se eu vou cumprir minha parte, você pode dizer uma coisa, Deus não vai falhar na parte dele. Deus não vai falhar na parte dele. Se você não falhar na sua parte, ele não vai falhar. Os descendentes vão vivenciar aquilo que você tem de promessa. Davi foi exemplo para esse homem. Davi é um homem vulnerável, mas tinha um temor a Deus. Ele tinha um coração voltado para temer a Deus. Ele conseguia ouvir Deus. Davi conseguia ouvir Deus. Ele abaixava o volume do mundo, da incredulidade, dos vídeos da internet, para dar solução naquilo que você está a fim de desobedecer. Você fica procurando vídeo na internet para desobedecer. Se você abaixar esse volume, você vai ouvir a minha voz. Querido, Deus fala nesse lugar. E glória a Deus. Glória a Deus. O meu juramento, ele tem compromisso com essa casa que você está inaugurando, Salomão. Mas quando eu olhar para essa casa e não ver o meu condicional nessa casa, você só vai ter essa casa, não vai ter a minha presença. Salomão, se todo o condicional que eu passei para você não for praticado, você só vai ter essa casa, não vai ter a minha presença nem o meu coração. Agora, se você praticar, olha,
você vai ver seus descendentes reinando. Querido, tem filho aqui padecendo através de julgos, de depressão, de não sei o quê. Tem filhos, sendo alcançados por influências, que vem dessa inversão de valores que o mundo está padecendo. Querido, vamos lá, querido. Vamos lá. Seja fiel a Deus como eu sou, minha filha. Seja fiel a Deus como eu sou, meu filho. Seja fiel, minha esposa, como eu sou. Ô, querido, vamos embora. Não vamos perder tempo, não. Vamos para cima. Nós estamos em guerra. Eu quero o Senhor. Eu quero colocar em prática o teu condicional, mas eu não tenho a mínima chance de praticá-lo. O teu condicional não tem a mínima chance. Claro que você não tem. Nem eu tenho. Nem ninguém tem. Agora o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo vai te dar o revestimento e o fortalecimento para você falar não para o pecado, não para a desobediência. Querido, vamos fazer as coisas certas para a gente viver o bem-estar do Evangelho. Ah, Deus não é o mesmo. Deus não é o mesmo para você. Para mim Ele é o mesmo sempre. Ele é imutável. Você não pratica as ordenanças, quer que Deus seja especial para você? Ah, vamos falar sério, né? Olha, Salomão, você edificou essa casa, você fez essa casa, é uma casa muito linda, você se esforçou, levou 20 anos para construir, tudo bem, eu estarei com meu coração aqui, eu estarei santificando, eu estarei consagrando essa casa, mas enquanto você colocar os meus princípios como, propósito desse lugar, se você não colocar, você pode ter certeza que só vai ter a casa, a minha presença não. Crime, ó Deus, o coração puro. É muito forte, meu Deus. Obrigado por esse lugar, meu Deus. Aqui nós aprendemos aquilo que nós precisamos aprender. Aqui nós ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir. Meu Deus. Glória a Deus. Obrigado por esse lugar. Eu fico maravilhado por Deus. Eu fico maravilhado porque Deus aqui fala. Você tem duas opções. Ou você é inquilino do sofrimento, ou você é proprietário da vida abundante. Você tem duas opções. Nesse mundo, você tem duas opções. Ou você é inquilino do sofrimento, ou você é proprietário de uma vida abundante. Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometer. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem Sei dado que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver vamos no trocar mesmo de posição, desespero vamos ficar de e pé. ficar pra trás. Eu quero faça ser. Essa oração, faça essa eu oração, quero faça. ser. Faça essa oração em nome de Jesus, faça. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Meu querido, minha querida. Um homem segundo o coração de Deus. Crime, ó Toda a igreja louvando. Crime, ó Deus. Verbaliza, coração puro. Isso. Profere aí essa oração. E renova. Isso é uma oração. Renova um espírito inabalável. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados onipotentes no nosso meio. Obrigado por esse altar santo. Não retire esse altar santificado. Obrigado, Senhor. O seu espírito. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Não retire Senhor, perfeição, meu Pai. O seu espírito. Que nós possamos vivenciar a tua perfeição, Deus. Quero aprender com os meus erros. Eu quero aprender com meus erros, Senhor. E nunca mais cometê-los. Diga pra Deus. Sei que não vai ser tão fácil. Não vai ser mesmo não, meu irmão. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. É forte, Deus! Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros. Todo mundo.
Isso, toda a igreja. Sei que não vai ser tão fácil. Isso, igreja. Mas pensando de E vivendo o mesmo desespero. Vai, Gabrielzinho, vai. Ô, glória. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser Ô, glória. um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Louva a presença de Deus nesse ambiente. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. O Senhor não desiste de teus filhos, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja linda, obrigado pela tua atenção, obrigado por você estar aqui, obrigado porque você é um canal de Deus para nos abençoar. E eu quero deixar marcado aqui, Deus me falou isso, você nunca escutou isso, eu nunca escutei isso, mas Deus falou aqui, espiritualmente Ele vem falando comigo. Você escolhe, ser inquilino do sofrimento ou proprietário de uma vida abundante. Você escolhe. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, em nome de Jesus. Vai! Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.